Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um, bem como de seus familiares. Eu quero hoje ler com você no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Eu quero ler do verso 7 até o verso 12. Abre aí a sua Bíblia. Ezequiel 47, de 7 a 12, que diz assim: E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me diz: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Eneglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Esta passagem é parte daquele texto da visão de Ezequiel, na qual ele vai a um templo, a um edifício em Israel, ele é levado, e lá ele segue um homem que vai mostrando para ele uma água saindo do santuário, descendo pela campina, e depois vai se formando o rio, e ele manda Ezequiel entrar, Ezequiel entra e anda por águas que vão até o tornozelo dele, por cerca de 500 metros, depois ele anda mais 500 metros, essas águas já estão mais profundas, e assim vai, você conhece a história. E aí chega-se ao verso 7. E então aqui ele narra o que aconteceu com ele depois que ele chegou num ponto, num nível em que ele já não podia mais nadar, não dava mais pé para ele nas águas. O homem traz ele de volta às margens do rio. E nessas margens do rio, ele agora vê um cenário totalmente diferente. Ele vê agora que tem árvores às margens do rio. E as árvores estão cheias de fruto, e isso não havia antes, não tinha nada antes. E eu estou lendo isso aqui com você hoje de novo. Por quê? Porque neste domingo eu vi a Aline, aquela brasileira que mora em Israel, que tem o canal chamado Israel com a Aline. Se você não acompanha a Aline, você começa a acompanhar. Por favor, você precisa acompanhar. Eu tenho acompanhado 4 mulheres no YouTube, que são mulheres, 3 delas são, aliás, 2 são muito novinhas. A Aline é nova, tem outras 2 mais novas, e tem a Carla Damasceno.
São 4 mulheres, pelo menos, devem ter outras, mas eu conheço essas 4, a quem o Senhor vai usar poderosamente nessa terra, tem usado, o Senhor tem trabalhado com elas, o Senhor não tem usado elas, o Senhor tem trabalhado com elas para trazer conhecimento de Israel para a igreja. Aquilo que a igreja não quis saber, a igreja deixou para lá, a igreja teve um certo receio, um certo medo, um certo nojo, um certo pavor também do judaísmo, um certo medo de ser judaizante. A igreja teve medo, então a igreja jogou para lá, deixou para lá, e a igreja seguiu o evangelho, mas um evangelho que sofreu grande influência de Roma e que chegou a nós com muito paganismo. E por mais que a gente leia a Bíblia, mas a gente tem umas coisas pagãs que acompanham, não estão escritas na Bíblia. Elas estão nos acompanhando, elas vieram assim, vieram esses conhecimentos, porque os romanos, eles tinham raiva dos judeus. E assim nós recebemos esse resquício de ressentimento contra judeu, de julgar judeu, de condenar o judeu, enfim. E por causa disso, nós descartamos o Antigo Testamento. E o Senhor está usando mulheres como estas, tem alguns homens também, mas principalmente essas mulheres, elas têm se dedicado inteiramente e com muito afinco a esse tipo de pesquisa e de divulgação deste conhecimento sobre Israel, sobre o Antigo Testamento e o Novo também. Então o Senhor vai trabalhar poderosamente, quer dizer, vai continuar, porque Ele tem trabalhado, Ele tem levantado elas. Elas fazem parte de uma equipe de pessoas a quem o Senhor despertou para trazer conhecimento para a igreja, que a igreja precisa deste conhecimento para ela ser liberta. Por que a igreja é um pouco limitada no seu poder? Por que a igreja não consegue resolver muita coisa que precisava ser resolvida? Por causa do conhecimento, da falta do conhecimento. E o Senhor vai mudar essa história. Ele vai nos levar a um quebrantamento, a um, ao conhecimento libertador. E ele vai usar pessoas assim. Então, é bom a gente acompanhar. E a Aline, ela é judia. E ela fala de Yeshua de uma forma muito impressionante. Ela conta toda a história, como que ele foi levado. Ela segue a via dolorosa, ela mostra por onde ele passou, tudo o que aconteceu. E ela vai falando dele de uma forma muito precisa. E ela disse, ela fez uma entrevista aqui no Brasil, ela esteve aqui no final de julho e início de agosto, mas já voltou para Israel. Ela foi entrevistada e ela disse que ler a Bíblia é muito bom, mas assim, ela lendo a Bíblia lá em Israel, com o conhecimento que ela tem lá, passando pelos lugares citados na Bíblia, ela diz que é como entrar na Bíblia. E um dia você e eu, nós vamos passar por lá. Vamos passar, vamos ter o desejo de visitar aquela terra. Eu vou, eu irei, você também irá. Nós vamos passar por onde nosso Senhor passou. Essas pessoas estão tendo esse privilégio. E vai acontecer uma coisa com a Aline por esses dias que eu falo assim, até o fim do ano acontece.
o Espírito Santo vai tocá-la de uma forma que ela jamais imaginou que existiria. Aquela menina é corpo, ela faz parte da igreja, ela ainda não sabe disso, ela tem muita convicção do seu judaísmo. Mas o Espírito Santo vai visitá-la por esses dias. E eu a vi mergulhando, vi uma foto dela no áudio que ela fez neste domingo. Ela tinha dado um mergulho numa parte do rio, desse que está falando aqui, Ezequiel, e que vai dar vida para o Mar Morto. E quando eu vi aquela cena, eu pensei que ela estivesse no Rio Jordão, porque eu sei que um dia ela vai entrar no Rio Jordão para um batismo. E quando eu vi aquilo, eu pensei, ué, já aconteceu, mas não, ela estava lá no deserto da Judéia. Um lugar cercado de sal. Você vê assim, você acompanha a live dela, você pode procurar aí no YouTube, a live desse domingo, dia 7/8/2022, e você vê deserto e deserto e deserto. E ela mostra até um pedaço de sal, porque tem o sal lá, né, de quando, lembra de Sodoma, que foi queimada, que veio enxofre, veio e se transformou em sal, bem como a mulher de Ló. Pois é, naquele lugar ela estava. E daí a pouco ela nos mostra água. E ela nos mostra árvores, tamareiras carregadas de frutos, às margens dessa água. E ela e o companheiro da equipe que estava com ela, eles mergulharam. Ela filmou, ela mostrou peixes. Eles estavam extremamente emocionados por verem o cumprimento da profecia de Ezequiel 47. Gente, no Mar Morto. Nas águas que desaguam do Mar Morto, que formam o Mar Morto, que é um lago. Que é sal, sal, é cercado de sal, é muito sal, assim, naquele deserto, muito sal, muito sal. E a água também é muito sal, só que a Aline mostrou para a gente uma parte dessa água salina. Os peixes estão nadando lá tranquilamente. E as margens dessa parte mostrada estão cheias de árvores frutíferas. Então, no meio daquele grande deserto, de repente você vê árvores frutíferas, você vê água e você vê os peixes na água, porque isso não podia existir até esses dias. O Senhor cumpre tudo. Você sabe quanto tempo tem que Ezequiel profetizou isso? Tem 2.600 anos. Isso se cumpre agora, não importa o tempo que passa, a palavra do Senhor se cumpre. Está diante dos nossos olhos. O Senhor, está vendo como eu falei, como é claro que o Senhor está trabalhando com a Aline? O Senhor colocou ela lá para mostrar essas imagens que a Aline mostra para o mundo. Mostra que a profecia se cumpriu. Mostra. Confia no Deus que você serve. Confia. Confia.
porque ele não é homem para se arrepender. Confia no Senhor e preste atenção às coisas que estão acontecendo. Preste atenção para você ver como que a terra está se enchendo do conhecimento da glória do Senhor. E estas mulheres, eu disse uma é a Aline, a outra é a... Falei o nome dela aqui agora, esqueci. Da professora lá de Minas. A outra é a Débora G. Barbosa. E a outra é Sara, que quando pequena foi com a família para Israel, porque o pai foi enviado como missionário para aquela terra. Ela era bem pequenininha e lá ela viveu, lá ela foi educada, ela viveu naquela cultura. Hoje ela está na Europa, creio que em Londres, e ela já é crescida, já é casada, mas tem passado o conhecimento do hebraico, conhecimento de Israel. Então, esse conhecimento dessa cultura, dessa língua, a gente tem que saber por quê? Porque a gente precisa ler a Bíblia, mas entendendo a cultura de quem escreveu, a língua de quem escreveu. Não estou dizendo de falar em hebraico, mas entender o que significa no hebraico tais palavras que a gente lê. Porque a gente lê pensando como brasileiro, mas a gente tem que ler pensando como quem escreveu, na língua que escreveu. Os apóstolos todos eram judeus, então a gente tem que dar um jeito de pensar como eles para entender melhor. Olha, fica assim, seja despertado, seja abençoado, continue crendo no Senhor, continue crendo, porque isso vai ter ótimo resultado. Senhor, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ver o cumprimento de profecias dadas há tantos anos. Ezequiel morreu sem ver o que ele falou, mas ele tinha certeza que ia acontecer. E eu sei que um dia ele vai poder ver que aquilo que ele profetizou se cumpriu. Que cada um de nós creia, Senhor, que nunca falhou, nunca vai falhar. Obrigada por tua fidelidade. Engrandecido, exaltado seja por tua fidelidade, santidade, misericórdia. E guarda essa pessoa que me ouve agora, Pai. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.